Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos no nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço e recebemos hoje o professor Ulisses Andrade de Oliveira. Ele trabalha em escolas da área urbana de Ipatinga, mas vem lá do pé da serra, da região rural de Tribuna, nos arredores de Ipatinga. O Ulisses é organizador da caminhada rural Vovô Teixeira, que está agendada para o dia 13 de junho de 2015. Mas veio ao programa falar também de outros assuntos, principalmente da história desse lugar maravilhoso chamado Tribuna, aqui em Ipatinga. Você já saiu de casa e já subiu a serra para conhecer esse lugar? Se ainda não, acompanhe aqui o Cultura Entrevista, o que a gente vai descobrir sobre Tribuna. Professor, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. É um prazer estar aqui participando, para a gente discutir um tema tão relevante, tão gostoso, que é interagir com a natureza. Tá. O que é essa caminhada rural que o senhor promove? Bom, a caminhada rural ela nasceu de um trabalho de campo, feito com os alunos da Engenharia Ambiental e Sanitária da Unipac, a faculdade hoje única de Ipatinga. E através desse trabalho de campo, foi sugestionado, foi sugerido que nós transformássemos esse trabalho em caminhada. E qual que é o objetivo dessa caminhada? Que a gente exatamente tire o pessoal da zona urbana, leve para a zona rural e faça um relaxamento mental. Essa caminhada ela tem esse intuito. Tem uma periodicidade estabelecida de quanto em quanto tempo ele ocorre? A caminhada ocorre lá no Recanto trimestralmente, então a gente procura fazer durante o ano, de 3 em 3 meses. O objetivo é exatamente esse, dar oportunidade para a pessoa sair dessa zona urbana, a cada 3 meses ir lá com a gente e fazer um processo contemplativo da natureza. Essa história do processo contemplativo aí surgiu de onde veio essa ideia? Não sei se você tem essa oportunidade, Alex, para participar com a gente lá. Acho que você faz, você pedala lá para essa caminhada rural. Nós temos um grupo e costumamos subir a tribuna para ir em direção ao Achado, em Santana do Paraíso. E uma outra possibilidade também é pegar uma estrada que passa na base da pedra do Leão Deitado, que existe lá, nós vamos mostrar daqui a pouco o Leão Deitado, e sai no Ipaneminha. Do Ipaneminha tem acesso ao Estradão da Cenibra, vai para a região de Antônio Dias ou volta para Santana do Paraíso ou mesmo Ipatinga. Mas enfim, o senhor falava sobre o lugar. E qual é a característica que você percebe lá? Uma região montanhosa, onde nos permite fazer paradas e observar ao longo dos mares de morros, onde os geólogos gostam muito de salientar, os atrativos. A gente tem, além dessa observação, nascentes do Ribeirão Ipanema, que corta aqui o município de Ipatinga, a natureza como um todo. A gente conseguiu observar matas nativas, ainda as remanescentes. Então existe um atrativo muito grande nessa caminhada. E essa caminhada ela possibilita exatamente esse processo contemplativo, que é um processo de relaxamento. Então a gente não faz aquele apelo esportivo, porque exatamente a gente quer que o caminhante ele chegue até lá, ele consiga fazer toda a trilha, percurso que a gente propõe, e nessa trilha, ao final dele, chegar e falar assim, mas já acabou? E a gente percorre um total de 7 quilômetros. Não precisa necessariamente ser um atleta, portanto, para participar lá da caminhada rural Vovô Teixeira? Não há necessidade de ser atleta, porque o objetivo nosso não é fazer o percurso num determinado tempo. A gente determina o percurso, mas a gente não determina o tempo. Então é respeitar o corpo dos participantes, respeitar as suas necessidades. Então não há necessidade de ser um atleta, ser um caminhante profissional, que você já faz aquele percurso, já faz uma caminhada constante, ele vai lá e vai conseguir caminhar junto com a gente. Nosso telespectador que está aí do outro lado, que gosta da natureza, certamente está se perguntando assim, como é que eu faço para participar dessa caminhada, desse evento lá junto à natureza no dia 13 de junho? Então no dia 13 de junho a gente faz a nossa caminhada. Uma forma de inscrever é através do Facebook do Recanto Vovô Teixeira, ou através do telefone 3823-5211 ou 8405-0379, que é o telefone do Recanto. O Recanto Vovô Teixeira é um sítio, não é isso? É um sítio. Uma área reservada, lá preservada, inclusive, muito antiga, diga-se de passagem. Nós estivemos lá no local, vamos mostrar também imagens aqui do Recanto Vovô Teixeira. E ainda sobre formas de se inscrever e de participar, a pessoa não pode participar do dia 13 de junho, mas tem outros eventos já programados durante o ano? A pessoa ela pode se programar de forma que a cada 3 meses, durante o ano, a gente vai promovendo essa caminhada. Então, a sugestão é que o ouvinte ele
acesse sempre o Facebook do Recanto Vovô Teixeira, ou que ele possivelmente, né, próximo daqui a 3 meses, ele acesse a nossa página também do Recanto Vovô Teixeira, ou entre em contato com a gente via telefone, que a gente vai passando as informações em relação às próximas caminhadas. Mas também não é preciso esperar exatamente uma caminhada. A pessoa pode visitar lá a tribuna, é uma área que tem uma estrada muito boa. Hoje mesmo havia máquina trabalhando lá para melhorar a condição da estrada. E os atrativos, vamos falar um pouco dos atrativos. O que a pessoa encontra quando sobe, deixa aquela estrada ali, o asfalto que dá acesso ao Parque das Cachoeiras. À direita tem uma ponte sobre o Ribeirão Ipanema e aí sobe a serra. É a primeira parte da serra para se chegar à tribuna. O que as pessoas encontram exatamente lá? Hoje a comunidade tribuna ela se transformou quase que exclusivamente em uma região de sítio de aluguel, mas que há uma preservação muito grande, onde se encontra uma RPPN, que é do sítio do Zaca, acredito que muitos conheçam. Além desse atrativo, a gente tem ainda, né, a possibilidade, como já disse antes, de visitar nascentes, né, afloramentos rochosos, os mares de morros. Mares de morro, essa é a pedra do leão, a famosa pedra do leão deitado. Isso, essa é a pedra do leão deitado, que é um atrativo da nossa região, né? Ele ficou conhecida, já está registrada, assim, por se dizer. Existe alguma trilha ali, Ulisses? Existe uma estrada, né, na base desse afloramento rochoso que liga a comunidade do Tribuna com a comunidade do Ipanema, né, do Ipaneminha. É uma estrada de carro, uma estrada secundária, mas transitável. Agora o acesso lá por cima não, né? Não, por cima não. Eu acho que até o momento ninguém se arriscou a fazer esse processo, uma escalada, né? Eu quero aproveitar até e abrir um parênteses aqui na nossa entrevista e mandar um abraço para o Zé do Ciro, que tem um sítio ali na base daquela pedra, está aparecendo a pontinha do sítio ali embaixo, no canto esquerdo do vídeo. Aproveitei a visita lá ao Ipaneminha, lógico, não poderia deixar de tomar um café com o Zé do Ciro, comer um queijo sensacional que o Zé do Ciro produz, com leite que ele tira das vacas que pastam ali naquele mato, ali naquele verdinho. Ali embaixo tem uma capineira, olha lá, os cavalinhos e as vacas do Zé do Ciro. Olha, um requeijão sensacional, viu? São as belezas que nós já conseguimos descobrir aí, Ulisses. Já abandonamos a área urbana e conseguimos descobrir essas maravilhas que existem aqui no entorno dessa riqueza que existe no Vale do Aço, né? E o Zé do Ciro foi mais inteligente que a gente, né? Que ele saiu da zona urbana e foi para a zona rural e com certeza a qualidade de vida dele é hoje. Ele me falou que parece que tem o quê? 11 anos ou 15 anos que ele mora. Exatamente. Né? Pois é. Fazendo publicidade aí para o Zé do Ciro. O Zé do Ciro produz queijo, vende aqui na área urbana também. Ele traz o queijo para vender aqui, a produção dele. Muito saboroso. Exatamente. A programação, quem for participar no dia 13 de junho, ou mesmo nos outros eventos já programados do sítio Vovô Teixeira, essa caminhada rural, parte de onde e vai até onde, Ulisses? Tá. A gente pede ao participante que ele chegue ao Recanto Vovô Teixeira por volta das 7h30 da manhã, onde nós serviremos um café, tipicamente um café da roça, de 7h30 às 8h, né, seria esse período do café da manhã. De 8 até 8h15, a gente bate um papo com os participantes, a gente dá a orientação da trilha, algumas orientações como, né, se comportar durante a trilha, as possíveis, né, visualizações em termos, as possíveis contemplações que teremos. De 8h15 até 8h30 a gente promove um alongamento para preparar o corpo para o início da caminhada. E às 8h30 é a previsão que a gente tem para iniciar-se essa caminhada. E aí anda por trilhas que ficam naquela região mais ao norte ali, mais à direita, perto daquela árvore, não é isso? A gente sai do Recanto Vovô Teixeira no sentido Córrego dos Achados, né? O Achado, né? Que é uma comunidade que tem mais acima, né, da comunidade do Tribuna. Fica exatamente atrás daquela serra ali. Atrás da serra. Então a gente sobe em trilha, quando vamos pegar um trajeto que era o trajeto antigo que o povo do Tribuna fazia para ir em Santana do Paraíso fazer compras. Então, o meu avô mesmo, ele era produtor de rapadura, então ele fazia o quê? Ele levava a rapadura, vendia lá na comunidade de Santana do Paraíso e voltava com mantimento. Então, nós vamos passar por esse trilho, nós chegaremos num ponto máximo, que é o divisor de águas do município de Ipatim, com Santana do Paraíso, e dar a volta, né, em torno dessa montanha, e retornar para o Recanto Vovô Teixeira. Ok. Por isso a importância de ir com um calçado resistente, um calçado confortável que dê segurança para caminhar em trilhas, não é isso? Isso, antiderrapante, levar protetor solar, levar um repelente, mas eu saliento um repelente que não tenha, né, uma composição química que venha agredir, né, a natureza, né? Nosso objetivo é contemplar e muito menos degradar, né? Isso. Faixa etária, tem uma faixa etária definida?
O conselho que a gente dá para os caminhantes é que, independente da sua faixa etária, se você tem, né, um mínimo de condição para você fazer esse trajeto, é indicado. Nós já tivemos a oportunidade de caminhar com a gente lá crianças de 7 anos, 8 anos, né, não mais novas, né, mas a gente sugestiona de 8 anos à frente, né, acima, e independente da sua condição física, independente, né, se você tem o costume ou não de caminhar, você está apto a participar com a gente lá dessa caminhada gostosa, né, que é contemplar a natureza. Pois é, conforme você já falou, são 7 quilômetros, né, ida e volta? 7 quilômetros, percurso total. Percurso total. Isso. Então, aí as pessoas que nos acompanham já têm uma ideia. 7 quilômetros seria ali, se transformasse, por exemplo, aquela pista do Parque Ipanema, tem quase 2.000 metros, seriam ali, né, 5 voltas no Parque Ipanema. É aproximadamente isso. Aproximadamente isso, né? Dá para ter uma ideia do que vai ser o percurso. Ainda que chegue alguém lá e não consiga fazer essa caminhada, pelo menos ficar parado num sítio já vai ser um relaxamento e tanto. Já é um atrativo, né? No meio daqueles pés de jabuticaba. Eu queria salientar aqui, Alex, que é o seguinte, a gente divide a nossa caminhada em 4 estágios, né? Então, o primeiro estágio é essa subida, né? Que a gente, durante essa subida, a gente visita 2 nascentes do Ribeirão Ipanema. Depois a gente vai até o divisor de águas, né? Nesse divisor de águas seria encerrar o primeiro estágio da nossa caminhada. O segundo estágio é fazer o contorno naquela montanha, né? Que já é uma estrada de carro, mas pouco utilizada, então a gente seria um sobe e desce. Terceiro estágio, descida, né? Então uma descida íngreme. E o quarto estágio a gente tem a oportunidade de fazer um pequeno percurso, um pequeno aquatrek dentro do leito do Ribeirão Tribuna, né? Que dá acesso ao sítio Recanto do Vô Teixeira. Legal. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo, é só um minuto para tomar água aqui, nós voltamos na sequência desse bate-papo aqui com Ulisses Andrade Oliveira. Um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova. Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 do Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje recebe aqui como convidado o Ulisses Andrade, e o assunto principal é a beleza natural da região rural de Tribuna, aqui nos arredores de Ipatinga. São quantos quilômetros, Ulisses? Quem sabe, por exemplo, vamos tomar como referência aqui o bairro Cidade Nobre, sentido Limoeiro, lá na entrada antes do Parque das Cachoeiras, Clube Parque das Cachoeiras, a entrada fica à direita e aí sobe a serra. Dá quantos quilômetros do Cidade Nobre lá?
vamos contabilizando. De estrada de terra, hoje quem vai à zona rural do Tribuna, ele vai ter 5 km de estrada de terra. Né? Então, dessa entrada, dessa ponte ali, né, que sai do asfalto da estrada de terra, 5 km até o Recanto Vovô Teixeira. Mais uns 10 km mais ou menos, né, aproximadamente, até a Cidade Nobre, então uns 15, é mais ou menos de 15 a 20 quilômetros. Né? Eu tenho como referência, eu moro, né, resido no bairro Bela Vista, são 27 quilômetros do lado da minha casa, no bairro Bela Vista, até o Recanto Vovô Teixeira. Isso, que já está mais lá para o fim do Tribuna, né? Para chegar ao Vovô Teixeira, o ponto final já está próximo ali. Bem próximo, bem próximo. Né? Logo depois começa aquela grande serra que vira para Santana do Paraíso. Santana do Paraíso. Ulisses, as pessoas têm as suas atividades aqui, como eu disse na abertura do programa, fica na área urbana, os seus afazeres. Nós temos o programa aqui na TV, o senhor, programação na escola. E muita gente até pensa que o Vale do Aço se resume em Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, né? Mas o fato é que existe toda uma cultura, toda uma história nos arredores desse núcleo urbano que remonta muito antes mesmo de chegar aqui a indústria. E você é descendente de pioneiros que chegaram praticamente no começo do século XX em Ipatinga. Conta pra gente um pouco dessa história. Eu tenho essa sorte, né, de ter nascido numa família que realmente é pioneira aqui na região. Então, a família Anatólio Barbosa, inclusive José Anatólio Barbosa, né, é o nome da avenida que dá acesso ao bairro Limoeiro, né, bairro Cidade Nobre, bairro Limoeiro. José Anatólio é seu avô Meu paterno. avô paterno. Paterno. Isso. E lá no Tribuna, o Recanto Vovô Teixeira, né? Vovô Teixeira também pioneiro lá, o avô materno. Que é o José né? Teixeira de Andrade. José Teixeira de Andrade. Chegou lá em 1911, me contou a dona Eva Maria de Oliveira. Minha mãe, né? Isso. Então, o pioneirismo aqui na região é uma cidade nova, uma cidade recente. Então, a gente encontra muitos pioneiros no nosso entorno. O José Anatólio Barbosa, né, meu avô, teve uma participação ativa, né, no crescimento do município. Um dos primeiros vereadores ainda, quando era em Fabriciano, Coronel Fabriciano. Né? Se tiver a oportunidade, fica o convite, né, a Fazenda Esperança, no bairro Barra Alegre, onde, né, reside a tia Zuzu, né, dona Zumira. Ela tem vários relatos, vários documentos que eu acho interessante se registrar. Que conta exatamente essa história desse pioneirismo de José Anatólio Barbosa aqui na região. Antes de entrar aqui para o estúdio, você estava com a coletânea do livro Ipatinga Cidade Jardim, que trata da história justamente desses pioneiros, né? E tem lá relatos da Zuzu, tem também da sua avó materna que mora até hoje lá no Tribuna, né? É a avó Inhá, né? Dona Paulina, né? Isso. Uma avó centenária, nesse ano ela completará 100 anos no final do ano, é um privilégio para a gente, né? E ela nos ajuda, né, nesse nosso, como diria, hoje nossa missão de contar a história, né? Então, ela nos ajuda nos relatos dela, nessas histórias antigas, né, no início do município, início da localidade. Então, ela vai nos dando esse suporte hoje para relatar para os possíveis, né, vindouros aí, nossos descendentes, né? Isso. Curiosamente, quando descia do Tribuna, eu fui lá para captar as imagens que estão sendo mostradas aqui nesse programa hoje. Eu encontrei com o Bené, que mora pouco abaixo ali, perto das mangueiras, perto dos bambuzeiros ali. Isso. E ele me falava também que a própria esposa dele foi criada lá naquela fazenda, no Vovô Teixeira. E tem pela dona Eva, pelo seu José Teixeira, o seu José Oswaldo, uma consideração muito grande, o Bené. Ele me contava isso do carro vindo para cá. E era cultura antiga, né? Os terceiros, os meieiros, né? Então, eu falo que o Vovô Teixeira deixou um legado para nós da família, um legado muito importante, muito interessante, que eu falo que nos dias de hoje, né, nesse mundo egoísta, nesse mundo de posses, é uma coisa muito louvável. Ele, dono da propriedade, dono do terreno, ele convidava as pessoas para trabalhar na propriedade, e as pessoas que, porventura, ali residiam, ele dava um cantinho ali para a pessoa ficar. E hoje a gente encontra ainda lá 2, 3 famílias que residem num pedaço de terra que foi cedido por ele. E ele cedeu espaço para construir a igreja, para construir o campo de futebol. O Laticínios, que hoje lá está. Né? O Laticínio também. O Laticínios também. Olha só. Né? Que o Laticínios começou, na verdade, antes da escola funcionar, certamente a dona Eva, lá, minha mãe, deve ter falado para você, começou no Paiol, onde eu tive a oportunidade de estudar, de 1ª a 4ª série. Do Paiol foi cedido um espaço, né? Minha avó cedeu esse espaço, construiu-se a escola municipal, que depois veio a transformar-se no Laticínios, né? E posteriormente o espaço para a Igreja Católica. Ulisses, queria até retomar esse assunto com você.
dessa questão de nós vivemos muito tempo aqui no asfalto, dentro dos nossos prédios, nossas casas, e assim, de vez em quando parece que surge a necessidade das pessoas retomarem o contato com a terra, de colocar mesmo a mão, o pé na terra, na água, sentir o ar puro, que são os 3, os 4 elementos elementares da vida, né? Água, terra, fogo, o ar. Isso é importante, quer dizer, e você tem um espaço aqui no Vale do Aço que é muito, muito rico, uma natureza muito rica, não é isso? A importância que tem isso de pegar de novo na terra. Tem muita coisa defendida pelos naturalistas e eu concordo com eles, né? Uma forma de você desestressar é você despir os seus pés e ter o contato direto com o solo. Então, a gente permite isso ao corpo, então a gente consegue fazer o chamado descarregar as tensões, né? Então, importante demais, quem tem essa oportunidade, quem lida diretamente com a terra, geralmente são pessoas mais tranquilas, né? Se você teve esse contato com o pessoal da comunidade rural, são mais tranquilas, são pessoas que parece que têm mais tempo que a gente, são pessoas que realmente têm, né, uma facilidade muito grande em interagir, né? São pessoas mais centradas. Então, o lidar com a terra não significa dizer desenvolver um plantio, executar alguma atividade, mas o lidar, seja de forma direta ou indireta, é importantíssimo para o corpo e principalmente para a mente. Pois é, aí que é importante você parar uma hora perto da cachoeira e colocar os pés na água. Não precisa nadar necessariamente, não. Você coloca os pés. Essas aí são as imagens do Vô Teixeira. Exatamente aí era a sede da fazenda antiga de 1911, Ulisses? Nesse ponto onde se encontra o sítio era um canavial. O canavial alimentava o engenho, né, onde se produzia a rapadura e o caldo de cana, juntamente com a aguardente, né? A trilha que as pessoas vão percorrer fica exatamente naquela encosta. Isso. Né? Se abrir um pouco mais a imagem, se voltar um pouco a imagem, a gente vai perceber assim, ó. Então, esse é o ponto de saída da nossa caminhada. Então, se a câmera puxar mais para a direita, se puxar um pouquinho para a direita, dá para a gente ver exatamente a serra lá nas costas, onde a gente vai fazer a subida, fazer o contorno e voltar exatamente para o ponto de saída, que é o Recanto Vô Teixeira. Então, naquele ponto ali que você viu, onde a gente serve o café e onde a gente serve o almoço. Eu reforço o seguinte, o investimento que é feito, né, em relação à caminhada, é um investimento feito exatamente para a alimentação. A caminhada a gente não cobra, porque a caminhada a gente faz na comunidade rural de Patinga. Bom, ali, atrás daquelas 2 árvores, tem um corte lá em cima, aquilo é uma estrada, é por onde vai chegar, os caminhantes vão chegar. Exato, né? Então a gente vai sair do sítio, passar à direita daquela montanha, ao fundo, o pico máximo, né, à direita. Lá do alto dá para enxergar Santana do Paraíso. Ali atrás, ali a gente consegue ver e fotografar Santana do Paraíso ao fundo. Portanto, caminhantes, preparem bem as câmeras aí, porque vai ter ambiente bonito para fotografar no dia 3. Então a gente dá a volta nessa montanha e retorna nessa estrada que aí aparece na imagem. Então essa é a parte da descida, né, a gente chega no entorno do sítio, né? Então no ponto alto a gente consegue fotografar também toda a comunidade do Tribuna, que na verdade é um vale, né? Então a comunidade do Tribuna foi desenvolvendo num vale. Então na parte de cima dá pra gente fotografá-lo. Ulisses, e essa história, ali à direita daquela serra ali, era o caminho dos tropeiros, né? Era o pessoal que transportava mercadorias dessa região aí. A dona Eva me contava que isso aí também tinha produção de café, isso. Café, rapadura. E os tropeiros passavam ali, então, à direita, desciam para os outros núcleos urbanos. Alguns vinham aqui para o Vale, onde seria o Vale do Aço futuramente, né? Em 1911 não existia o Vale do Aço, eram os pequenos povoamentos aqui. E também alguma produção chegava até a estação da Vitória Minas. Exatamente, né? Então, a produção de café no Tribuna, juntamente com a comunidade do Barra Alegre, né, que o José Anatólio Barbosa também produzia, juntava-se e levava-se para a estação, dali para Vitória, né? A extinção do café, do ciclo do café do Tribuna, foi mais ou menos em que ano e por qual motivo? Eu acredito que com a urbanização, com a chegada de mais pessoas, né, e a necessidade de mão de obra específica, é o que cadenciou, que levou à diminuição dessa agricultura, dessa monocultura, né, na região. Houve um êxodo. Foi um êxodo que foi característico da época, né? Então, na época nós vivíamos muito o êxodo rural, e hoje a gente está observando de forma ainda tímida o êxodo urbano. Então, pessoas abrindo mão da cidade, voltando para
a comunidade rural. Isso. Mais ou menos em 1930 teve uma grande crise do café, né? O governo brasileiro decidiu queimar estoques de café porque o café tinha despencado muito no preço. Ainda depois dos anos 30, nos anos 50, teve um problema de pragas também que atingiram várias lavouras que foram dizimadas. Pode ser por aí, nessa época, que houve com certeza a extinção das lavouras de café naquela região ali. Então você imagina, os fazendeiros viviam em função disso, né? Acontece esse desastre todo. Só um esclarecimento, nós temos a origem de uma região que é cafeeira. O café é uma planta que produz muito em montanhas, em áreas montanhosas, em áreas de grande altitude, principalmente com temperaturas mais baixas. Então, por isso que não é comum ver plantação de café nos lugares planos e aqui no Vale do Aço, e sim em áreas montanhosas em Minas Gerais, em áreas de serra em Minas Gerais. Na verdade, nós não temos montanhas em Minas, nós temos serras. Né? Uma temperatura mais amena. Né? Com a temperatura mais amena. Bom, com o declínio da produção rural ali, hoje então foi uma área de pousadas, uma área de sítios de aluguel e de casas de campo para as pessoas passarem fim de semana. Hoje a vocação da comunidade rural de Ipatinga, mais especificamente o Tribuna, é o sítio de aluguel, é a forma que os proprietários encontraram para sobreviver, né? Então eles pegaram suas propriedades, né, e viram que essa era uma vocação rentável e transformaram suas propriedades em locais onde a população de uma forma ou outra pode usufruir também nos finais de semana, durante semanas, né? Que é interagir diretamente com essa natureza nossa lá. Eu quero só retomar aqui a história dessa Pedra do Leão. Você me falava que na base da Pedra do Leão tem uma estrada que leva até a região da Tribuna, não é isso? Aliás, do Ipaneminha. Do Ipaneminha. Do Ipaneminha. Também é um caminho fácil, é uma estrada bem trafegável. Como é que é a situação da estrada que passa na base daquela pedra? Os carros que têm tração dianteira, se ele não tiver muito pesado, ele consegue fazer essa virada aí do Tribuna para Ipaneminha. Os carros de tração traseira ele consegue fazer numa facilidade muito grande. Então é uma estrada de carro, claro, não muito utilizada, mas ela tem a sua conservação, ela é transitável. Se você for hoje lá, você consegue fazer esse processo. É uma transição, né, entre duas comunidades rurais que vale a pena fazer, porque primeiro que você passa na base dessa rocha do Leão Deitado. E para quem já passou ali, existe um pouco mais à frente uma rocha sobre outra rocha que parece que foi colocada com a mão. Se você parar sob ela, você vai assim, porque aquela rocha parece que vai cair dali, né? Mas houve um deslizamento de rocha um tempo atrás, né, naquela época das enchentes, e a natureza incumbiu de fazer aquela escultura natural ali. Então você passa, você fotografa ali no alto ali. Curiosamente, logo depois do fim daquele alto ali, à direita tem a estrada, ela não passa no alto da serra, passa ao lado dela, na verdade. Tem uma primeira comunidade antes de chegar no Ipaneminha, não é? Uma pequena vila ali. Ali, mas já pertence a Ipaneminha. Já é né? Ipaneminha. Que exatamente ele pós a rocha de Leão Deitado ali, tem um divisor de águas, né? Você chega ao ponto máximo, começa a virar na comunidade de Ipaneminha. Vira para o lado de lá. Também é uma rota que o pessoal que nos acompanha aí, que gosta muito de andar de bicicleta aí pela área rural do Vale do Aço, ali é uma rota excelente para um pedal rápido, que eles chamam de circular, bate e volta, que deve dar aí de volta uns 25 ou 30 quilômetros, passando por ali, um esforço extra, porque é uma serra a mais para subir, até chegar no Ipaneminha e volta descendo pelo condomínio Parque, ali tem um condomínio, Canto das Águas. Canto das Águas. Desce pelo Canto das Águas. Isso, Tá aí mais uma opção de passeio para o fim de semana para você também, o feriado prolongado. Vamos agora a mais um rápido intervalo e nós voltamos na sequência da conversa aqui com o Ulisses, é um minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Se
Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842-4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Estamos de volta com o Cultura Entrevista. Quero lembrar a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço, o nosso contato aqui com o programa, que é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado a você que tem participado, tem mandado sugestões, observações sobre o programa. Ulisses, nós falávamos agora há pouco sobre história lá do Tribuna e dos seus pioneiros, né? Quero lembrar aqui, os pioneiros do Tribuna foi originalmente trabalhado com o José Teixeira de Andrade, que foi um dos primeiros que chegou lá. Cá embaixo, no Barra Alegre, era o José Anatólio Barbosa, que dá nome à principal avenida do bairro Limoeiro. E ficaram lá descendentes, né? A Eva Maria de Oliveira, que é a sua mãe, é a filha do José Teixeira. Ela nasceu e foi criada lá no Tribuna. A vida aqui é saudável. Nós nascemos, fomos criados aqui, tomando, bebendo água, nadando no ribeirão, que não era poluído. Hoje a gente já não tem mais essa regalia, né? Porque começaram a poluir nossas águas com os novos moradores que chegaram aqui. Mas morar aqui na Tribuna, acho que é um privilégio de quem nasceu e foi criado aqui. Nossa família veio para aqui em 1911. Meu avô chegou aqui em 1911 com o papai nenenzinho, com 11 dias de nascido. E papai edificou essa parte toda aqui da fazenda 10 anos antes dele casar. Depois ele encontrou a mamãe já está aí centenária, já está completando seus 100 anos de vida. Ele partiu no dia do 95 dele. E nós estamos aqui, a família toda, ninguém desgarrou, não. Nós somos na Tribuna, porque a Tribuna é vida. Você viver nesse ar puro, no meio dessas árvores, esse cantar dos pássaros, se amanhecer o dia, né, com a revoada deles, é a coisa melhor do mundo, do que da poluição, né? Como é que é receber as pessoas aqui no sítio? Não, é um prazer imenso. Eu desejo uma boa-vinda a todos eles, e eles, na hora que entra ali no portão, eles já sentem o ar puro que está aqui, a beleza aqui do sítio, o verde do sítio, atrai muitas pessoas. Os cadeirantes, então, é uma alegria quando eles entram ali no portão e eles mesmos conseguem adaptar a sua cadeira e sair rodando aqui no sítio, admirando o verde do sítio. De manhã, quando eles acordam, eles falam comigo, não estou com vontade de ir embora. De tão gostoso acordar com o cantar dos pássaros, a zoeirinha da água no ouvido. É uma bênção, né? Nesse momento está assistindo a senhora o Ulisses. O que a senhora quer dizer para o Ulisses? Ulisses é um filho muito querido, muito amado. A gente não tem nem expressão para dizer o que é que o Ulisses é. Porque o Ulisses foi tudo na nossa vida, sabe? É um filho maravilhoso. Ele tem um amor muito grande por essa região aqui, sabe? Ele abraça com a gente os trabalhos aqui da comunidade. E foi um filho que não me deu trabalho, sabe? Estudou, formou. E a gente só tem que elogiar. A vida aqui é saudável. Eu queria gravar com o senhor José Oswaldo. E ele falou assim, olha, se você fizer essa pergunta aí, eu não vou conseguir responder essa pergunta não. Ele ficou emocionado. É verdade, né? É muito bom ser amado, né? Nossa senhora, gostou demais da conta. Ouvi isso da mãe, né? E meu pai muito emotivo. Realmente ele não conseguiria falar isso, né? Então, eu agradeço, mãe,
essa homenagem, né? E ela me contava que tem outros químicos na família. O senhor é professor de química, né? Eu sou químico. E tem outros irmãos químicos também? Irmãos não, primos, né? São primos. São primos, né? Ah, é por isso que ela citou. Tem outros químicos na família. Na família, isso. Então eu formei em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Minha irmã é economista também pela Universidade Federal de Viçosa. E na nossa família tem uma curiosidade que a minha esposa é engenheira agrônoma e o marido da minha irmã é engenheiro agrônomo. Então os dois são engenheiros agrônomos, né? E depois né, dessa passagem nossa por Viçosa, veio mais duas primas, né? Que optaram também para fazer o curso de Química, né? Mas todo mundo voltado para ciências exatas. Área das exatas. Área das exatas. Deixa eu aproveitar a sua experiência aí na sala de aula e perguntar o seguinte: como é que o senhor está lidando com essa mudança no perfil do estudante do século XXI? Um desafio enorme, viu, Alex? Porque mudou-se muito, né? A escola teve que mudar, também tem que se adaptar, readaptar. Esses dias mesmo a gente está discutindo que uma coisa que nunca vai mudar é o posicionamento do professor em sala. Tem que ser um posicionamento reto, honesto, um posicionamento que permita ao adolescente ver um norte na vida dele. Porque exatamente essa mudança de comportamento do aluno dentro de sala de aula é onde eu vejo a maior carência dele ter essa referência. Então, o advento da internet, dessas evoluções tecnológicas, onde tudo está mais fácil e muito mais rápido, o aluno tem hora que a gente percebe que está um pouco meio perdido, porque é muita informação ao mesmo tempo. Processar essas informações é aí que está o grande problema. Então, eu acredito que hoje o professor é mais um mediador, exatamente que favoreça, ajuda, né, esse aluno a fazer essas interpretações do seu entorno. E é engraçado como é que se tornou acessível a informação e permitiu uma coisa que antigamente era muito distante das pessoas, que era o ensino à distância, que era, por exemplo, eu me lembro, quando eu era adolescente, já tinha alguns jovens, alguns rapazes mais velhos, que tentavam buscar formação e não existiam faculdades com tanta facilidade, não existiam nem cursos técnicos. Aí eles buscavam onde? Ensino à distância pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu era criança, mas ficava vendo IUP. Ficava vendo, por exemplo, meu tio estudando construções naquilo, eletrotécnica, curso de violão, tinha de tudo nesse tal de IUB. E hoje tornou-se tudo mais acessível com a tecnologia da informação, e você não vê tanta gente trabalhando com o ensino próprio, autodidata, vamos dizer assim, buscando conhecimento próprio. O professor ainda vai continuar a ser o mediador na sala de aula? Eu não vejo o professor em outra função, a não ser aquele mediador em sala de aula. Mas quando eu falo mediador, Alex, é mediador de informação. No meu caso, eu leciono a disciplina química, mas eu acredito que o professor, que seja de química, de matemática, de filosofia, de história, independente qual for a sua disciplina, ele tem que ser, primeiramente, um facilitador dessa informação. É ajudar exatamente o aluno a fazer uma leitura do seu entorno. Hoje é primordial isso. Eu participei de um treinamento no fim de semana que passou e um dos palestrantes alertava o seguinte: nunca foi tão importante no mundo o papel do líder, o papel do mentor das pessoas. Nunca foi tão importante, porque as pessoas estão muito perdidas e esse mundo que já dava pitis de vez em quando aí com os processos naturais, com seus terremotos, maremotos, furacões, agora tem outros fenômenos, né? Você tem no momento agora no Brasil uma coisa que há 10 anos, se alguém falasse que isso ia ocorrer, poderia ser chamado de louco, que é a seca. Que é a seca, que é a falta de água. Você vê uma metrópole igual São Paulo, do tamanho de São Paulo, ameaçada porque está com o risco de não ter água nem para beber, né? Estão monitorando o Cantareira, que é o sistema que abastece, sistema hídrico que abastece a Grande São Paulo, dia após dia, 24 horas por dia, tem alguém lá medindo o nível do Cantareira. Baixou 1 centímetro, vai lá para a imprensa e fala: baixou o Cantareira. E você lançar a mão, utilizar um volume morto, então realmente é uma necessidade muito grande. E a solução para isso vai ser caríssima, né? Alguém não, nós já sabemos quem vai pagar por isso. Chama-se povo. Nós todos vamos pagar por isso e não demora muito. Por falar em povo pagar, professor, como é que o senhor leva, não sei se ciências exatas permite, ou mesmo como professor, como cidadão, como é que o senhor leva a discussão sobre essa questão que se discute no Brasil hoje, né? Da moralidade, da ética com a coisa pública, do combate à corrupção, do uso devido, correto do que é público. Esse assunto faz parte também da vida na escola? Tem que fazer. Tem que fazer parte. Eu sempre falo e sempre defendo, Alex, que é o seguinte: o professor primeiro tem que ser exemplo. Ele tem que falar, mas ele tem que exemplificar. E hoje nós somos muito carentes de exemplos. Você falou de líderes, né? Hoje o adolescente, hoje ele não tem
um espelho. Uma referência, como a nossa geração teve, né? Nós tivemos o Ayrton Senna, né, e outros tantos, né? Hoje falta esse líder, falta essa referência, falta essa pessoa para mostrar para o adolescente, falei assim, não, eu quero aquilo ali, eu quero seguir aquele ponto ali, eu quero seguir aquela pessoa, aquele modelo. Aquele ideal. Aquele ideal, né? Então, o professor ele tem uma missão muito grande, que exatamente falar e praticar. Não adianta ele falar se fora da sala de aula o que ele faz não condiz com com o seu discurso. Então, o aluno hoje ele precisa dessa referência. Tá. Essa situação que nós vemos atualmente, com tantos escândalos, isso na verdade, na prática, isso já vem de uma longa data, né? E parece que as pessoas não tinham acordado, demoraram muito para acordar. O senhor acredita em mudanças ainda? A gente tem que acreditar, né? A gente é preciso acreditar e a gente carece dessas mudanças, né? Se a gente for pensar em termos de educação, a gente passa, né? Vocês estão vendo agora no sul do país, esse transtorno todo. Então a gente acredita muito nessa mudança, nessa mudança de foco, principalmente, dos nossos dirigentes em relação à conduta da educação, exatamente para a gente ter uma referência, para a gente levar o nosso jovem a um patamar máximo em relação à sua postura, à sua ética, que é uma palavra tanto usada, mas tão pouco praticada, né? Então a gente precisa e muito acreditar nisso. O senhor acredita que essa geração de jovens de agora, dos adolescentes de agora, do ano 2015, é a que vai ser a promotora dessas mudanças na prática, ou ainda vai ter que vir uma outra geração de uma geração que vai sofrer ainda com esses atos de improbidade daqui para frente, para aí haver uma transformação? Primeiramente, mudança não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, a mudança é um processo gradativo. Eu acredito que essa juventude que aqui está, já está passando um processo de mudança, mas a mudança ainda ela caminha a passos lentos e é preferível que assim ocorra, porque quanto a mudança ocorre em passos lentos, ela se solidifica mais, que aquela mudança drástica ela tem uma possibilidade muito grande de voltar. Então eu acredito muito que essa geração ela está contribuindo para essa mudança e as gerações que estão chegando, as que vão ser responsáveis pela essa mudança realmente 100%. Né? Agora, o senhor falou sobre que as pessoas devem ser exemplo, né? Eu saí do trabalho há pouco tempo agora, deve ter uns 20 dias ou 30 dias, e trafegava pela Avenida Cláudio Moura. Quando chegou próximo ao Ipatingão, ali tem uma entrada à direita, vai para Coronel Fabriciano, quem segue consegue contornar e pegar a BR-381, ou se não, seguir sentido centro. À minha frente, um carro do ano, um carro de porte, um sedã médio, e com um adesivo contra a corrupção no bagageiro. Só que antes de pegar a entrada para Coronel Fabriciano, a pessoa que estava do lado do carona, não foi o motorista, a pessoa que estava do lado do carona, abriu a janela e jogou uma lata de refrigerante vazia pela janela. Quer dizer, será que jogar uma lata pelo vidro do carro, pela janela do carro, há ali um problema de poluição ambiental, poderia provocar um acidente, poderia atingir uma pessoa, bater no chão e reslavar uma pessoa, né? É uma questão de segurança pública, também é um ato de moralidade, porque é uma poluição, entendeu? Então, e aquele adesivo ali na traseira do carro, o que significa aquilo? Contra a corrupção, mas joga o lixo pela janela do carro. Que exemplo que dá? Reitero, a pessoa não adianta fazer um discurso e realmente a prática dele não condiz. Né? Pois é. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim do programa e eu gostaria de agradecer, Ulisses, a sua presença aqui na TV Cultura. Foi uma conversa muito boa, eu espero que o senhor volte, espero que os telespectadores tenham gostado da nossa conversa. Agradeço o convite, reitero o convite para participar com a gente agora na caminhada do Recanto Vovô Teixeira, dia 13. Os interessados procurem, né, através do Facebook, da página do Recanto Vovô Teixeira, ou através dos telefones, né, 3223-5211. É um prazer para a gente. Então, ir participar com a gente, contemplar com a gente, descansar com a gente, apesar de ser uma caminhada. Tenho certeza que, ao final da nossa atividade, você vai ter um corpo talvez um pouco cansado, mas a mente 100% descansada. Por o convite, muito obrigado. E vai ser mais importante. E você que não puder participar no dia 13 de junho, vale lembrar que essa programação é desenvolvida a cada 3 meses, basta acessar, como o Ulisses disse lá, a página do, como é que se chama lá no Facebook? Recanto do Vovô Teixeira. Recanto do Vovô Teixeira, que você consegue ver a programação das caminhadas que são promovidas lá trimestralmente. E nós terminamos mostrando aqui as imagens de um local onde foi a escola. O local onde existia uma escola, foi a escola que existia ali naquele ponto, próximo à igreja que você estudou, Ulisses?
Exato, ali é a igreja católica, né? Onde foi um espaço também cedido lá pelo meu avô. E a primeira escola, do município foi um paiol ao lado, né, da casa antiga que tem onde moram os meus pais e minha avó. E mais onde tem o Laticínios também, foi a primeira escola construída primeira e única, né, da comunidade rural, construída pela Prefeitura de Ipatinga. O curioso é que essa igreja, quem passa naquela estrada principal não consegue vê-la porque ela fica com a frente voltada para os fundos do leito d'água, né, do curso d'água que tem ali. Exato. Então, ali, quem passa na estrada atrás, a estrada que vai para o ponto final do Tribuna, ela passa atrás dessa igreja, essa frente aí, ela fica escondida um pouco, então é por isso que essa igreja não é muito vista. Ela é fora, vamos pensar assim, que ela não seguiu os padrões convencionais, né, que fazia a frente para a estrada, né? Então, ali é exatamente uma igreja que permite, né, a pessoa que vá à igreja ter uma possibilidade maior de concentração, né, admirar um pouco mais também a beleza natural. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você. Gostei muito de conversar com você, Ulisses. Prazer. Meus amigos, se você que nos acompanhou aí, obrigado pela companhia em todo o Vale do Aço. Nós nos encontramos na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana.